Entendo, não sou conselheiro no momento, já fui, mas a responsabilidade do Conselho Federal é muito grande. Não pode criar também... outros países têm normas diferentes, eu ia até provocar o doutor Gerson, como que ele vê a perspectiva de ser autorizada a teleconsulta. Outros países já autorizam. Eu sei que Espanha, Portugal, Inglaterra, não tenho certeza, mas esses países autorizam. Quando você procura um serviço de atendimento, eles perguntam presencial ou por telemedicina. Então, qual que é a perspectiva que você vê no Brasil, a curto e médio prazo, de se permitir a teleconsulta? Acho até, aliás, a experiência do Projeto Nacional de Telesaúde com teleconsultoria, eu até gostaria de sugerir que a gente não usasse esse termo teleconsultoria, porque ele me parece muito coisas de organizações, de firmas, etc. Eu acho que a gente poderia mudar esse termo para teleinterconsulta, que seria de médico para médico, mas não teleconsultoria, teleinterconsulta. E futuramente, espero que não demore muito, em algumas situações, seja realmente permitida a teleconsulta. Bom, boa tarde novamente. Na verdade, minha fala é na tentativa realmente de tentar fazer um encaminhamento. Eu acho que é mais do que louvável a iniciativa do Conselho de permitir esse fórum de telemedicina dentro das dependências do Conselho. Isso demonstra realmente para todos nós a sensibilidade já com a necessidade da revisão da norma, da reformulação, adequando a realidade instalada. E eu queria propor um encaminhamento que a Comissão de Informática em Saúde do Conselho Federal de Medicina abrisse de alguma forma para sugestões. Acho que todos aqui têm as suas inquietudes. E os membros da comissão, apesar de serem extremamente engajados e cientes de tudo que acontece na telemedicina, talvez não tenham conhecimento de todas as inquietudes daqueles que lidam no dia a dia da telemedicina. Então, da mesma forma que o Conselho Federal de Medicina abriu há pouco uma consulta pública para que todos nós pudéssemos dar sugestões para a mudança do Código de Ética Médica, eu sugeriria que nós criássemos de alguma forma ou uma lista de discussão ou um hot site onde a gente pudesse colocar as inquietudes de cada um de nós aqui, com as propostas de sugestão, o que eles gostariam de ver numa norma, o que inquieta cada um de nós no nosso dia a dia, na nossa lide, para que essa comissão, sim, do jeito que ela está, ou ampliada, do jeito que o Conselho Federal entender como mais adequado, pudesse se debruçar em cima disso e fazer a proposta de uma nova resolução. É uma proposta de encaminhamento que eu acho que poderia ajudar a contemplar isso. Obrigado. Ok. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Fernando Carbonieri, eu sou médico também. Eu tenho um site de medicina chamado Academia Médica, que a ideia é falar o que a faculdade não falou para a gente, então esse assunto da tecnologia sempre foi presente no site. E eu faço parte de uma comissão aqui no Conselho, Comissão de Integração do Médico Jovem, que esse assunto de comunicação entre médico, paciente, volta e meia também vem à nossa discussão. Além disso, no fim desse semestre que passou, a gente, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, com tese de mestrado minha, eu quis saber como está a relação médico-paciente em tempos de Dr. Google. E uma das perguntas que a gente ainda não publicou, mas resultado preliminar de 1.742 respostas, foi para entender como que o médico já se comunica com o seu paciente fora do período de consultas. Foi um Google Docs, que muitos dos que são médicos receberam e provavelmente responderam. Então, a gente tem 25% dos médicos só falando com os pacientes dentro da consulta no consultório. 38% disponibiliza o telefone para ele se comunicar. 38% disponibiliza o WhatsApp para ele se comunicar. 36% o Facebook para ele se comunicar. 33% o e-mail. 4,4% apenas, 77% das pessoas que responderam, utilizam algum aplicativo específico, seguro, encriptado, com
que ele possa conversar com o paciente. Então é um número muito pequeno, porque a gente não tem legislação sobre isso, não tem médico participando da escrita desses programas, dessas iniciativas de telemedicina que realmente facilitariam isso. Talvez fosse até uma proposta da educação médica poder incorporar tecnologias ou linguagens de programação dentro da perspectiva do médico, para que ele também seja um ator na escrita desses programas. Um outro dado que eu queria trazer para vocês é que como o médico se comunica com o outro médico. Então a pergunta era, como você se comunica com seus colegas médicos a respeito de casos complicados? 75,2% dos médicos ainda pegam o telefone e ligam para o seu colega. Isso não traz segurança nenhuma, nem de informação e nem de qualidade de informação, qualidade assistencial para o paciente, para você imprimir uma qualidade de serviço. Então, assim, são dados que eu quero ver se eu publico ainda nesse semestre, se a gente já consegue publicar de alguma forma nesse semestre, mas também para tentar mostrar para o CFM, para que a gente precise legislar sobre isso. Os tempos são outros, a situação que a gente vive é uma revolução na informação, é a quarta revolução industrial, assim como foi em 1500 a imprensa pelo Gutenberg, a gente vive o iPhone pelo Steve Jobs, e isso modificou completamente a forma que todas as profissões existem, e isso já foi falado. Para quem não conhece, leia o livro The Patient Will See You Now, do Eric Topol, que ali está resumindo muito do que está acontecendo. E realmente a gente precisa da classe médica discutindo isso. Acho o fórum uma excelente iniciativa, mas realmente não sei, acredito que esse fórum possa ser o pontapé inicial para a gente deixar o conselho como protagonista e não como quem olha simplesmente as coisas pelo retrovisor. Isso. Boa tarde a todos, Magdala Novaes, da UFPE. Eu queria só, de certa forma, me juntar às palavras aí do professor Jorge, do Erno, do Taleb, dizer que a gente está ansioso realmente para que haja uma discussão dessa resolução, e eu acredito que você já tem aí massa crítica suficiente pelas consultas que vêm sendo feitas ao longo desses anos sobre as práticas que estão ocorrendo, né? E na realidade a gente, de certa forma, é atropelado o tempo inteiro pelo mercado, né? É o que está acontecendo agora, está todo mundo sem WhatsApp, né? Eu soube agora há pouco. Quer dizer, enquanto não se busca caminhos para se regulamentar, o mercado vai andando e a gente é atropelado muitas vezes por situações que poderiam se tornar muito críticas. Já imaginou se todo mundo tivesse aqui, você estivesse fazendo um atendimento do paciente pelo WhatsApp, de repente um juiz, não sei de onde, bloqueasse ele e parasse lá o atendimento? Então, assim, a gente tem problemas seríssimos para tratar, e eu acho que essa comissão ela precisa realmente avançar nessa nova resolução. Mas eu queria trazer aqui a mensagem também da formação dos futuros médicos, né? Que ele colocou agora sobre justamente o fato dos profissionais, eles acabam de sair da academia, muitas vezes eles nem saíram da academia, eles estão fazendo inúmeros cursos complementares para poder realmente complementar a formação deles. Então a gente também está com currículos defasados. A gente precisa, ao mesmo tempo que tratar as questões que estão acontecendo agora, pensar nos médicos que vão vir, né? Os médicos, nos futuros médicos. Então, a atualização da grade curricular, a inserção da tecnologia, a modernização desse currículo e, quem sabe, realmente o reconhecimento da informática médica como uma área de conhecimento, uma especialidade, ser colocado, ser pautado isso, para que a gente possa trabalhar dentro das universidades e nos cursos com maior tranquilidade. A gente sofre muito com o preconceito, porque em que área a gente está? A gente está na área médica, a gente está na área de computação, a gente está na área de engenharia, onde é que a gente está? E na realidade a prática precisa ser modernizada. Nas universidades a gente quase não tem professores com esse perfil, né? Na realidade a gente daqui a pouco não vai ter nem professor médico dentro das universidades públicas, né? E a gente está vendo uma mudança completamente nesse perfil, e eu acho que a gente precisa correr atrás disso também. Então, lá na minha universidade, o curso de medicina com 300 professores, tem 3 professores que têm conhecimento na área de informática médica. Então, é humanamente impossível você lidar com essa avalanche que está acontecendo. Então, eu queria reforçar essa solicitação para que o Conselho Federal, ele não só trabalhe nessa nova resolução,
para que a gente não perca aí esse bonde, né, esse trem que está passando aí, trem-bala, e a gente também, ao mesmo tempo, trabalhe lá na formação dos futuros profissionais com inserção tecnológica. Tá? Obrigada. O doutor Aldemir, nosso coordenador, está aqui. Eu vou só, ele está ocupado, eu vou dizer o que as propostas assim, mais urgentes. Estabelecer critérios para desenvolver os serviços em telemedicina. Teve aplausos. Fiscalização dos médicos que participam de empresas de teleradiologia. Não teve aplausos, mas é uma preocupação. Criar uma comissão para rever a resolução de telemedicina. Com aplausos. Proposição de aprovar a consulta, a teleconsulta. Sem aplauso. Sem aplauso. Criação no site do portal do Conselho Federal de Medicina, abrindo para sugestões para a telemedicina, que inclusive foi proposto até fazer uma comissão hoje, para resolver. Então eu estou dizendo isso aí porque o doutor... É evidente a ansiedade, a sensação de que a tecnologia vai nos atropelar, ou já atropelou. E eu queria falar, doutor Jorge, é o seguinte: o banco não se fia no banco, não, viu? Porque pelo seguinte, olha, o que nós gastamos, que os hospitais gastam, veja lá vocês, o hospital de clínica com papéis, prontuários físicos que poderiam ser digitalizados e guardados e eliminar o papel, até hoje nós não conseguimos por causa da FEBRABAN. Trabalhamos com eles durante todo o tempo no projeto de lei que resolveria isso. De repente a FEBRABAN sumiu. Eu falei, ué, irmão, o que a FEBRABAN sumiu? Está indo tão bem, claro que sumiu. Aproveitaram uma medida provisória que falava de canavial, de usineiro, não sei o quê, e meteram uma tartaruga em cima da árvore lá, que era que resolveu o problema do chequinho dele, que só tem um problema o banco, é o cheque. Queimar cheque é a coisa mais fácil, mas ver um prontuário de paciente. Então eles aprovaram isso daí e nós ficamos na mão. Então, a FEBRABAN não é o melhor, os bancos não são os melhores, e a segurança deles, essa semana nós tivemos quantos hacks lá na conta dos códigos da Associação dos Amigos dos Códigos Clínicos? Vários. Os bancos, então, nós agora, e também, quem tem pressa come cru ou queima o berço. O Conselho é muito cauteloso. O Conselho Federal de Medicina, estou dando uma opinião minha aqui, mas o Aldemir vai dizer. A Câmara Técnica que tem, eu acho que usa algumas informações que podem ser dadas, essa é uma ideia muito interessante, no site, a Câmara Técnica pode criar subgrupos, dividir, solicitar a presença dos muitos que estão aqui para fazer uma resoluções, enfim, o que for necessário no manual para resolver. E também ficou claro que esse fórum aqui foi fundamental para a nova E antes eu tinha prometido comigo, agora já fiz. Eu queria fazer um comentário agora como pessoa física, né? Nesses 4 anos que a gente tem feito telemedicina no Oeste, a gente conversou com um sem número de fornecedores de tecnologia. Eu acho que a gente, agora como médico, classe médica, quem tem que liderar a telemedicina no país são os médicos. A gente não pode ser refém da tecnologia, porque eles não podem ser atravessadores. Quer dizer, tem aplicativos cobrando 30% sobre a consulta. Isso eu acho um absurdo. Isso. Quem tem que liderar a telemedicina são os médicos. Então, antes que a gente seja atropelado por inúmeras empresas de tecnologia que têm a força, que têm a velocidade, a gente precisa realmente, acho que essa urgência, a premência da urgência, eu entendo muito por causa da gente ser refém. A lógica vai ser invertida, não porque a gente é lento, porque eles são muito velozes, são vorazes nessa questão. Então, assim, numa última relação que a gente teve com eles, a cobrança de serviço era maior do que a nossa cobrança de honorários. Como se a lógica fosse invertida. Quem vai prestar medicina, a responsabilidade do ato médico é nossa. Então, assim, a gente não pode inverter isso. Eu acho que a premência dessa urgência
eu entendo porque a gente vai ser atropelado nesses inúmeros aplicativos que não são liderados por médicos. Eu acho que o CFM deveria acreditar todos que fazem telemedicina, deveria passar pelo crivo do CFM, uma comissão específica não só para regulamentar, mas inclusive para acreditar quem faz telemedicina no país. Colega, olha, eu concordo completamente, totalmente, que quem deveria liderar a medicina no Brasil são os médicos. O fato é que não lideram. Nós assistimos à luta do Conselho Federal, dos conselhos, contra a criação das faculdades de medicina, que hoje o Brasil tem mais faculdades do que China ou do que a Índia. A maioria dessas faculdades recém-criadas, maioria neste momento no Brasil, são faculdades particulares e o custo varia entre 4 a 9 a 10 mil reais por mês de mensalidade. Nós queríamos isto? Enfaticamente não. Nós sabemos que isto só vai piorar a qualidade do atendimento médico do país. Lembro você que quando surgiu o programa Mais Médicos, o Conselho foi contra. Os conselhos regionais mostraram que isto realmente não resolve a saúde. No entanto, um grupo determinado conseguiu implantar tudo isso. Eu estou colocando isso no positivo, quer dizer, dá para fazer as coisas quando a gente quer. Isto realmente não deu certo, porque todos acho que estamos de acordo que a saúde piorou realmente nos últimos 2, 3 anos. Nós estamos no atendimento para a população, nós estamos numa rampa descendente. Isso aconteceu. Mas veja, isso foi a rebelião nossa. Então, a medicina deveria sim conduzir o processo, mas não está conduzindo. Eu espero que neste momento, perante a telemedicina, nós realmente vamos conduzir a situação. E não vamos deixar isto para que burocratas e políticos o façam. Vamos lá para algumas explicações. A gente tem, é claro para a gente que precisa ser atualizada essa resolução. Até a imagem do celular com a lanterninha, a gente já mostrava, e isso já é uma discussão antiga no Conselho que a gente precisava fazer. Essa resolução vai ser atualizada e ela começou hoje a ser atualizada. Porque a gente também não quis fazer uma atualização aqui dentro, fechado no Conselho, e nós íamos decidir como é que podia e mandar para fora e acabou. Então a gente fez a ideia desse fórum era para começar os debates, saber aonde a gente pode mexer, que nível a gente pode mexer, para poder chegar a uma resolução. Não sei se ela sai em 30 dias, em 180 dias, mas nós vamos sair com uma autorização dessa resolução. Claro que vamos fazer com a ideia de se fazer uma resolução que dure pelo menos mais 5 anos, porque se eu fizer uma resolução para o ano que vem já tem que mudar, eu vou ter toda essa dificuldade de novo. Implantar uma resolução do Conselho Federal de Medicina é uma coisa relativamente difícil, porque primeiro eu tenho que convencer todo mundo e conseguir a aprovação dessa resolução. E depois sair implantando em estado por estado, em que a gente também tem uma dificuldade nos estados de entender como é que precisa se implantar. Mas nós vamos fazer. A questão da comissão, a gente realmente assim, eu não preciso formar uma comissão para fazer isso, porque eu já tenho, nós criamos uma Câmara Técnica para isso. E dou mais um detalhe para vocês, nós não discutimos hoje sobre o prontuário eletrônico, que é um outro dado que nós vamos ter que entrar e também regulamentar. E isso também está na mesma comissão e a gente resolveu deixar os dois assuntos em paralelo. Eu vou trabalhar de um lado e trabalhar do outro, e nós vamos também chegar no prontuário eletrônico. A ideia nossa é que a gente ideia talvez fazer um fórum especificamente sobre prontuário eletrônico, até para acertar tudo que tem no país. O que tem no país não nos agrada, não nos dá segurança e talvez não seja adequado. Então nós vamos adequar isso também, não é só a telemedicina em si.
A ideia do portal, a gente inaugurou hoje uma abertura de consulta via portal, a gente deve ter recebido muita coisa, mas eu acho ela interessante e eu acho que isso eu consigo acertar com a informática nossa e manter ele aberto. Até porque a gente vai poder discutir em que pé que nós estamos caminhando passo a passo, cada ponto dessa provável resolução futura. Aprovar a consulta é uma coisa extremamente difícil. Eu não sei como é que a gente chegaria no parâmetro disso. Isso é muito embrionário ainda para a gente ter hoje um jeito de resolver essa consulta. Não estou tirando que nós não vamos discutir, porque quando você discute a telemedicina, você também está discutindo a consulta. É saber se no final da resolução eu libero a consulta ou não. Ou libero determinadas coisas, mas não libero outro. Então ele está no mesmo âmbito que eu falo de telemedicina. Eu embarco tudo. Tudo que fala sobre medicina à distância vai estar na discussão. Os critérios, claro, vai ser estabelecido em cima dessa resolução e a gente espera daqui para frente conseguir caminhar para isso. Aplicativos, a gente tem um problema sério, porque realmente já chegou para nós estamos com a história de analisar o que tem de aplicativo no mercado, já veio consulta, nós vamos ter que emitir parecer ainda antes de chegar na resolução, porque o que acontece hoje? O que fica premente eu posso resolver por parecer até chegar numa resolução. O que as empresas de aplicativo estão fazendo é que assim, ela não assume nenhuma responsabilidade. Então isso para a gente é um pouco estranho. Porque o médico não vai perder a responsabilidade dele. O médico vai ter que fazer o prontuário do que ele atendeu, ele vai continuar responsável por tudo que ele fez. E a empresa simplesmente fala, não preciso ter diretor técnico porque eu não faço medicina. Eu só ponho o médico em contato com o paciente. Essa é a lógica deles. Então eles assim, eu não preciso nem ter diretor técnico. Aí é o seguinte, mas ele está mandando o médico para onde? Para que lugar que ele está mandando? Porque quem pediu o médico vai lá e não sabe nem que casa que ele está entrando, em que situação ele está entrando, e ninguém é responsável por isso, porque o médico é sozinho na história. E ele continua sendo o único responsável. Também tem problemas tipo, porque eles querem fazer isso como se fosse táxi. Então, eu chamo hoje um táxi, aparece o táxi. Se amanhã eu precisar de um táxi de novo, eu chamo, vai aparecer qualquer táxi que estiver perto. Quer dizer, aí o que o médico anterior viu lá, fez, não sei o quê, mas 3 dias depois o cara está passando mal de novo, precisa do médico. Vem o outro e não tem nem contato, porque não há relação nenhuma da empresa com essa responsabilidade de aonde está guardado o que o outro médico viu para eu poder ver e dar continuidade ao atendimento. Então, isso tudo são muitas dificuldades que vão levar a gente para essas análises. Mas a ideia nossa, sim, a fiscalização do radiologia, eu estava conversando aqui com o Theo já, eu acho que assim, nós temos hoje uma regulamentação já que deve ser implantada e eu preciso que o Conselho Federal acelere realmente essa implantação. Nós já temos parâmetros, temos como, e precisamos, se for o caso, treinar o nosso pessoal dos regionais, porque quem aplica tudo que resolve aqui é o regional. O CFM não aplica nada, ele só consegue fazer a parte política da história. E o que eu acho importante? Que realmente assim, o Conselho Federal tem que se manifestar, ele tem que fazer a resolução, porque ele não pode deixar isso na mão das empresas. Quem vai ter que comandar a telemedicina, se é medicina, tem que ser os médicos. Eu acho que a gente consegue chegar nisso ainda. A força do Conselho Federal é o médico. Essa é a única força que a gente tem, é o médico. Quer dizer, para bem ou para mal, nós só temos força junto ao médico, nós não temos força junto à empresa. Eu não posso proibir uma empresa no país de fazer o que ela quer. Agora, o médico que vai prestar serviço a ela, eu posso dizer como é que ele tem que trabalhar. E aí ele tem que se submeter a essa regra. E outra coisa que nos preocupa é que, assim, existe uma série de empresas hoje fazendo pesquisa de mercado nosso para lançamento de empresas de telemedicina. E a gente sabe que isso, não sei até onde, não vou fugir disso. Isso está existindo no mundo todo, a gente só precisa saber como é que isso vai ser implantado no Brasil. Então essa é a nossa ideia, mas nós vamos trabalhar em cima disso. Do jeito que a gente conseguiu chegar numa resolução da teleradiologia, que eu acho que é até bom ela
acalmou o mercado de como se funciona a teleradiologia no Brasil, porque no primeiro momento era aquela coisa que não pode ter, é impossível e tal, mas nós conseguimos criar parâmetros técnicos, dentro daqueles parâmetros técnicos a gente tem segurança do que pode sair ou não. Não exclui o erro médico, mas ele está previsto na situação de avaliação. Mas eu tenho parâmetros que eu posso dizer, ó, desse jeito pode trabalhar que dá segurança ao paciente. E eu tenho garantido toda a confidencialidade disso tudo. Isso mesmo padrão a gente precisa levar para a medicina. Eu ter confidencialidade de todos os dados possíveis, que isso não seja aberto a qualquer um, que eu dê segurança para o médico que ele, seguindo determinados parâmetros, ele pode exercer aquilo sem problema, e que o paciente tenha resultado disso, porque se eu não trouxer resultado ao paciente, não justifica eu correr atrás disso, eu deixo do jeito que está, entendeu? Então, são muitas variáveis de difícil ajuste entre elas, porque às vezes o que é bom para o médico pode não ser bom no sistema, o que é bom para o paciente eu preciso que, se tem uma empresa no meio, que também seja bom para ela, porque senão ela vai me prejudicar, mas a gente tem que achar um caminho que privilegie o trabalho do médico, de garantir a ele desse trabalho ter lógica, ter regulamentação, mas que fundamentalmente beneficie o paciente. Porque se não for para trazer benefício para o paciente também, não adianta a gente entrar nessa história. Mas eu acredito que a gente vai conseguir sim daqui para frente chegar nesse ponto. Todo mundo que participou daqui, para a gente foi muito bem-vindo, é claro. É útil a contribuição de cada um. Eu acho que, de repente, a gente queria conhecer muito do que já existe disponível no mercado. Eu vim falar sobre a criação da especialidade de informática médica. Isso está em andamento, as discussões de uma regulamentação. Não sei se vai ser uma especialidade, uma área de atuação, mas é possível que a gente venha a ajustar parâmetros para que também a gente tenha um reconhecimento de um grupo médico que trabalhe com isso definitivamente e que tenha reconhecimento dentro da instituição que ele está trabalhando. Porque hoje ele trabalha e ele é menos que o chefe da TI, né? Então, o chefe da TI é quem manda no sistema. Eu estou falando que a gente vive isso dentro do hospital o tempo todo. Eu tenho que ficar pedindo para o chefe da TI que eu quero fazer as coisas de um jeito ou do outro, e de repente ele fala para mim, não, desse jeito eu não faço. Eu começo todo de novo, eu tenho que procurar o diretor do hospital para dizer, para arrumar uma briga para fazer. Isso não tem sentido hoje a gente ficar buscando briga, e eu acho que a gente consegue regulamentar isso melhor. O pessoal nosso deve me apresentar uma proposta no mês que vem já de como poderia se criar uma área específica para médico, reconhecendo o trabalho dele dentro da informática, e a gente espera que consiga andar isso. Também não é para esse ano, mas desse até o ano que vem a gente consegue aprovar essa situação. Segurar a ansiedade um pouco de todo mundo, porque realmente sim, é muito complexo e muito difícil que a gente faça isso do dia para a noite. Para fazer mal feito, é o que eu falo, eu acho que talvez seja melhor não fazer. Mas a gente quer fazer bem feito, e a gestão está propiciando para que a gente faça isso sem problema. Quer dizer, toda a diretoria do CFM tem nos dado força para que a gente caminhe nesse sentido, entendendo que o ideal é que a gente chegue num consenso bom para todo mundo, para o médico e para o paciente. O resto de quem está no processo não me interessa muito realmente se ele vai ficar contente ou não vai ficar contente, desde que esses dois lados estejam satisfeitos. Para mim é o que eu acho que é suficiente. Mas é isso aí, a gente vai continuar à disposição aqui. Tem uma câmara técnica, podem mandar qualquer consulta para cá, qualquer ajuda, podem criticar à vontade o que a gente está fazendo, de repente, porque a crítica também vai ajudar a gente a fazer isso melhor, né, bem feito. Nós temos representantes de vários lugares do país, então não é só, não está tudo concentrado no tipo de entidade, ou só universidade, ou só no estado. E a Câmara tem chamado muita gente, a gente tem ouvido muito do que tem no mercado, vendo tudo que, além do que apareceu hoje, a Câmara regularmente ela tem convocado empresas, médicos, o próprio pessoal do governo, para discussão do que está acontecendo. Então a gente tem ideia de que nós conseguimos, com essas discussões todas, chegar em parâmetros adequados. Desculpe, só um adendo. Eu concordo em tudo que foi falado na posição que o senhor teve agora, exceto com um ponto assim que foi uma necessidade quase que unânime que eu percebi aqui,
e respeito muito as decisões da comissão do CFM, mesmo porque é uma comissão que representa todos nós de forma direta ou indireta, que estão eleitos por conta disso no mandato específico. Mas existe uma necessidade clara, estabelecida aqui com todos, de que tenha também uma outra comissão, seja de forma de consultar essa comissão que vai dar a determinação final, feita por profissionais que estão no dia a dia da telemedicina. Eu vou dar um exemplo, eu coordeno, além da parte de telemedicina, o serviço de cardiologia. Só que eu sou muito mais assertivo nas minhas decisões, porque além de estar na coordenação, eu atendo o paciente no pronto-socorro, eu sou hemodinamicista, eu faço a angioplastia desses pacientes, então eu sei realmente de fato o que está acontecendo, então a minha chance de acertar é muito maior. Então, que a resolução final seja feita por essa comissão que já existe, mas tem que ter um suporte das pessoas que estão no dia a dia aqui, que foi isso uma posição enfática, pelo que eu percebi, se não unânime, de quase todos aqui presentes. Então, é só essa observação que eu gostaria de falar e reiterar a necessidade de, além da comissão do CFM, ter um suporte de profissionais da área de telemedicina para dar uma assessoria que seja, para a gente conseguir ser o mais assertivo possível, e eu proponho que daqui a 10 anos nós estejamos no 10º Fórum de Telemedicina do CFM, visto a rapidez com que essa tecnologia evolui ao longo dos anos. Que esse seja o primeiro, mas daqui a 10 anos estejamos no 10º. Obrigado. Não sei se em 10 anos nós vamos ter 10, mas é complicado também, porque você imagina que dentro do Conselho de Medicina, que engloba tudo, nós ainda temos 23 fóruns para fazer esse ano, envolvendo todas as áreas Mas, de todo jeito, assim, eu ainda tenho mais um fórum que eu tenho que fazer, e eu acho que não dá tempo de fazer esse ano, mas eu devo fazer no começo do ano que vem, que é especificamente sobre prontuário. Então, nós estamos tentando levar 2 fóruns ao mesmo tempo, um de telemedicina, que envolve tudo, e um de prontuário. Nós não vamos deixar de requisitar nenhuma ajuda que a gente entenda que vai ser necessário. Claro que nós vamos analisar isso dentro da comissão, se eu preciso de mais ajuda ou não, quem eu devo chamar, mas eu também tenho na comissão entidades. Então nós também temos a SBIS, que participa da comissão, está entrando agora a ABCIS também, que são o pessoal da informática de cada lugar. Agora, a telemedicina vai exigir algumas coisas a mais que a gente, isso eu sei disso. O que eu não digo é o seguinte, eu não vou fazer um fórum nesse resto de ano, tá? Mas dentro desse resto de ano nós vamos continuar reunindo e chamando o que for preciso para essa ajuda. Eu só não posso ampliar minha câmara, eu não posso criar uma câmara extra, entendeu? Mas eu posso agregar. Então, nessa reunião nós vamos discutir sobre tal assunto, eu preciso de mais 3 pessoas aqui que venham falar especificamente sobre telemedicina. A gente vai buscar isso em cada reunião. Então vai dependendo da pauta. Tem 5 meses no ano. Mas eu tenho reunião todo mês. Eu tenho reunião todo mês. Separa o prontuário da telemedicina e vamos avançar na telemedicina. Não, mas nós estamos avançando. Eu tenho que avançar nos 2. O prontuário eu já deixei para o ano que vem, isso eu já te digo. Então esse ano mais para a telemedicina realmente. Mas é que assim, eu não posso nomear, é difícil a situação de nomear uma Câmara e pôr gente dentro dessa Câmara. O Conselho tem os limites que ele... Mas tudo bem, mas o que a gente está pedindo é que a Câmara acelere os seus trabalhos. Não, mas nós... As pessoas que estão trabalhando no dia a dia. É isso que eu estou te dizendo, que a partir de nós começamos hoje, mas nós vamos acelerar isso. Tá? Nós já temos uma reunião já dia 11 de agosto, agora já começamos toda a discussão. Eu sugiro que se faça uma reunião não presencial para as pessoas que trabalham com telemedicina, né? A gente vê como é possível, a gente pode conversar também no ambiente virtual e conseguir avançar na resolução. Não, a partir dessa reunião do dia 11 a gente já reprograma a pauta toda, porque essa reunião a gente analisa tudo que está aqui, quais foram o que a gente sentiu que precisa resolver daqui, e aí vamos fazer uma nova pauta para o resto das reuniões. Entendeu? Primeiro, queria... Renato, da Sociedade Brasileira de Patologia. Nós, na patologia, nós estamos fazendo telemedicina todo dia. Isso virou o nosso dia a dia. Entre consultas, entre patologistas, isso está assim. Nós fazemos por WhatsApp, por Facebook, por internet, por tudo. E assim, está solto. É uma coisa que eu até mandei uma carta para você pela sociedade, porque isso que nós precisamos ter isso mais certo. Agora, eu gostaria de lembrar o seguinte, uma coisa que eu aprendi com as Forças Armadas. Né? Todo mundo critica muito as Forças Armadas, mas a gente pode aprender muito com eles.
Uma das grandes coisas que os generais fazem é o seguinte: não dê ordens que não possam ser cumpridas. Então, as resoluções precisam ser bem estudadas para que a gente possa acatá-las. Porque, de repente, se você sobe muito o sarrafo, as pessoas passam por baixo. E vai acontecer isso. Então, os protocolos que a gente tem, existem vários protocolos para telemedicina. Cada scanner de lâminas faz um protocolo próprio. Então, não dá para você juntar protocolos. O que a gente precisa é regulamentação ética. A técnica já existe, nós estamos usando ela faz tempo. Então, obrigado. Pode falar? Conselheiro Federal. Jorge Cury, Conselheiro Federal para São Paulo. Eu fiquei observando muito, porque obviamente, como todos aqui, estamos observando a velocidade com que essa questão da telemedicina, informática de maneira geral, está caminhando e como isso tem se tornado essencial dentro do contexto da saúde e da medicina. Dificilmente daqui a pouco tempo os hospitais não vão estar todos informatizados. A própria rede do SUS, em que pese todos os nossos problemas, está aí colocada a necessidade de trabalhar em rede, de se informatizar tudo, etc. Eu entendo a ansiedade de todos. E como eu estou vivendo no Conselho já faz 2 anos aqui, também muitas vezes com essa ansiedade das coisas acontecerem mais rápido, quero cumprimentar o professor Jorge Bon, que conheço desde os tempos escolares aqui, e o pioneirismo nele em relação a esse assunto, o próprio Dr. Shaw aqui também e outros tantos professores que nos brindaram com apresentações importantes. E eu acho que essa questão da velocidade, ela é conciliável. Eu tenho certeza que a Câmara vai, assim como usou esse fórum, de uma maneira essencial para ganhar uma nova velocidade na reformulação da resolução. Eu acho que ninguém aqui precisa ficar esperando as coisas. Eu acho que todo mundo pode se reunir no seu ambiente, com o seu conselho, ou criar expedientes no seu próprio hospital, na sua associação, e trazer sugestões para a Câmara aqui do Conselho Federal. Eu acho que ninguém precisa ficar esperando acontecer alguma coisa a partir do Conselho. O Conselho é lógico que vai utilizar muito aquilo que foi falado aqui hoje e outras demandas. Mas acho que todo mundo pode agir. Porque o que nós não vamos fazer, eu tenho a impressão, com certeza, aliás, nós não vamos mudar o juramento de Hipócrates com a telemedicina. Nós vamos ter que conciliar a telemedicina com a prática médica muito segura que a gente vem tentando fazer sempre. Mas é lógico, como foi lembrado aqui, que nós estamos levando muita bola, né, de outros oportunistas dentro da área de saúde. Nós não podemos, eu concordo totalmente com aquilo que foi falado, nós temos que colocar outra velocidade, colocar os médicos na frente do bonde. Novamente, e acho que esse é um assunto prioritário nessa linha. Mas eu acho que isso precisa da participação de todo mundo, não é só do Conselho Federal. Eu acho que todo mundo pode se reunir, fazer sugestões, vamos filtrar isso dentro daquilo que pode ser ético, cabível, etc. É isso, obrigado. Deixa eu falar uma coisa também. Eu acho que a telemedicina ela é muito ampla. Nós nem sabemos direito tudo que a gente tem que regulamentar dentro da telemedicina. Uma das possibilidades é que a gente estude uma resolução geral, que vale no grosso para todo mundo, e através de anexos a gente vai regulamentando parte a parte. Por exemplo, a telepatologia, que está bem adiantada, é mais fácil, ela pode ser um anexo da resolução. O que me facilita? No segundo momento, uma outra coisa eu já resolvi, eu acrescento um anexo a essa resolução. Eu preciso, de repente, a patologia mudou alguma coisa, eu altero o anexo da patologia, eu preciso fazer, mexer. Quer dizer, se eu não achar um arcabouço de como ela funciona adequadamente, e eu ficar tentando escrever uma resolução que atenda toda a telemedicina, eu acho que aí é mais difícil para a gente. Eu acho que a gente dá para fazer um corpo de resolução e depois eu vou pondo em anexos cada ponto de como deve funcionar. Talvez seja um caminho melhor, a gente vai analisar isso, já começa a analisar isso também em agosto, já ser um caminho mais viável, mais rápido, porque aí eu tenho um caminho bem rápido para poder andar com essa resolução. Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, no final do ano passado, não sei se foi a primeira diretriz